cara que se forma em engenharia e não constrói uma ponte nunca na vida dele. Se ele com 60 anos alguém perguntar o que você é, ele pode falar que ele é engenheiro. É, Tem um papel escrito isso. sim. O cara que se forma em administração e nunca administra empresa nenhuma, com 50 anos se alguém perguntar o que você é, ele fala, eu sou administrador. Tem um papel que mostra isso. Isso. Mas você conhece algum cara que passa 30 anos da vida dele como vendedor, mas nunca vendeu nada? Você imagina encontrar um cara com 50 anos, o que você faz? Eu sou vendedor. Não, mas o que você vende? Não, tô tentando fazer minha primeira venda ainda. Entendi. Não tem, né? Não tem como, né? Por que não tem como? Porque o profissional vendedor, ele se torna vendedor no momento que ele faz a primeira venda. E não 4, 5, 6 anos depois que ele estuda sobre como vender. Uhum. Então é muito difícil para o vendedor buscar capacitação, porque ele se torna vendedor antes de se tornar profissional em vendas. Porque o próprio resultado gabarita ele a poder falar que ele é vendedor. Só pra ele vender alguma coisa já é o vendedor. Ele já é vendedor. Mesmo que ele não tenha a técnica ainda. Mesmo que ele não tenha a técnica ainda. A gente não tem a necessidade de um papel escrito que ele é vendedor, ok? Então não existe essa profissionalização, essa formalização, certo? Ou seja, é muito difícil para o vendedor buscar essa profissionalização sozinho, porque depois de 5 anos, 10 anos vendendo, ganhando bem, ganhando mal, altos e baixos, ele acaba adquirindo o seguinte, a autoconfiança de eu sei vender. Mas a pergunta é, você sabe vender no nível que você poderia estar vendendo, com a qualidade, com o ganho? A tua carteira acompanha, né, a tua capacidade para vender? Ou seja, aquilo que você consegue gerar de renda para você hoje, tá no que você queria ou dava para ser melhor? E a profissionalização vem para isso. Ela vem para unir o melhor da teoria com o melhor da prática. A ciência de vendas com o dia a dia, a sola de sapato na rua. Isso é fundamental para o vendedor, entendeu? Show. Aí, agora que você explicou essa parte um pouco teórica, vamos lá sobre uma coisa que é muito importante, eu acho que para quem tá assistindo a gente. Tem muita diferença para você vender um produto, que são o caso dos lojistas, para vender um serviço, que são o caso dos montadores. Legal. Vamos lá, eu vou dar a melhor resposta que a gente pode dar nessas horas. Tem e não, né? Por que tem e não? De fato, vender um produto é diferente de vender um serviço, certo? Certo. Só que se eu for olhar no fundamento da venda, qual que é o fundamento da venda? Não importa se eu vendo para uma empresa, para uma pessoa, se eu vendo para um grupo ou não. Em algum momento alguém vai ter que tomar uma decisão. Ainda que seja um grupo de pessoas decidindo, alguém vai ter que tomar uma decisão. E esse alguém é uma pessoa, tem um CPF, tem um coração, tem um cérebro e passa por processos persuasivos como qualquer outra pessoa. Então, sim, o processo que você usa para vender um produto, ele pode ser diferente do que você usa para vender um serviço, mas existem fundamentos da venda que não mudam. E por que não mudam? Porque tanto o produto quanto o serviço será vendido para uma pessoa, ainda que ela esteja representando uma empresa numa venda Sim. B2B, é um tomador de decisão. Ainda que sejam 3 pessoas, são tomadores de decisão. São pessoas que têm medos, anseios, vontades, dúvidas, elas têm objetivos. Então, existem alguns fundamentos da venda que não mudam, uma vez que você vende produto ou que você vende serviço, B2B ou B2C, ou seja, para a pessoa ou para a empresa. Agora, quando você vai para a rotina de venda, para o processo de venda, para as etapas em que primeiro eu abordo, depois qualifico, depois apresento, aí sim, é importante você fazer uma adaptação entre como vende-se um produto dentro de uma loja e como se vende um serviço na casa de um cliente, por exemplo, que me pediu um orçamento para uma obra, entendeu? Show. Mas você falou bastante de fundamentos, né? Tem Isso. fundamentos. Tem. Existe alguma coisa que as pessoas te perguntam assim, sempre, fala, cara, qual é sei lá, igual vamos usar a palavra que você falou, fundamento Isso. principal, o que vai me diferenciar? Tá. Eu uso aquele exemplo sempre que eu falo assim, para você chegar até 80%, você vai gastar X. Isso. Para você chegar dos 80%, você vai gastar 4X, porque o finalzinho que te transforma numa elite é muito caro. Isso para qualquer coisa na vida, numa construção, né? Para você se formar. Então assim, muitas pessoas chegam até 80. Do 80 para 90 requer outras coisas, né? Para o 100 requer muitas coisas. Então assim, para o cara ser um vendedor bom, qual que seria a principal fundamento que você falaria para alguém, assim, para começar, vai?
Legal. Uma das coisas que mais me perguntam, se a gente for pro fundamento mesmo, é o seguinte. Aliás, até na minha caixinha de pergunta do Instagram, essa semana alguém mandou essa pergunta. Qual é o seu Instagram? Já fala aí? Adriano Carioca 1. Vou colocar deve estar aí embaixo aí já. Adriano Carioca 1. Adriano Carioca, aí é o número 1. Adriano Carioca 1. E todo dia eu abro caixinha de pergunta lá. Pode colocar um monte de pergunta lá que tem consultoria grátis pra todo mundo. Esses dias, faz uns 2 dias, mandaram na caixinha assim: eu queria ser uma vendedora nata. Como eu faço? E o que essa pessoa quer dizer com essa pergunta? Ela quer dizer que ela queria ter nascido uma boa vendedora. Foi isso que eu pensei na hora. É isso. O vendedor nato é isso, né? O que é nato? Nato vem de natalidade, né? Sim. De nascimento, né? Ser um vendedor nato. Se ela quer isso, ela tem um grande problema. Porque ou ela tem que acreditar na reencarnação, e se ela não for espírita e não acreditar na reencarnação, ela tem um grande problema. Ou então ela vai ter que nascer de novo, que é impossível. Então, dá pra uma mulher de 30 anos falar que queria ser uma vendedora nata. Não dá, já passou do ponto. Você não tem como você... se esse for teu dilema, já era. Então, o que mais me pergunta hoje é o seguinte: Adriano, o vendedor nasce vendedor ou ele se torna vendedor? E é o tipo de pergunta que sempre vai te colocar num dilema. Porque se eu falar assim, você tem que nascer vendedor. Tu já não nasceu, acabou. Você perdeu. E na verdade, pelo meu estudo, e aí eu vou unir 2 coisas. O que eu estudo profissionalmente sobre vendas e a minha vivência. A gente nem nasce vendedor e a gente pode sim se tornar vendedor. Mas existe um passo anterior a se tornar vendedor que é fundamental. Que tem a ver com nascer com as habilidades para. Então nós não nascemos vendedores, mas todos nós nascemos com habilidades para vender. A questão é se a gente vai, ao longo da vida, suprimir essas habilidades ou aflorar essas habilidades. E assim como você está comparando como se fosse um jogador de futebol. Por exemplo, o cara nasce com o talento, ele começa ali a treinar um pouquinho, cara, esse cara aprendeu, ele nem treina muito, o cara já é bom pra caramba. Mais ou menos isso. Uma vez eu vi uma palestra motivacional, o cara falava assim: poucas pessoas nascem sem talento. Se você acha que você nasceu sem talento, você tá errado. Aí ele fala: quer ver, eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que nasce sem talento.